Vereador entra com um projeto para processar a imprensa. Eu sou o José Duarte, jornalista esportivo, editor do canal Toque de Craque Oficial. Peço a você que deixe o seu like, curta, compartilhe e comenta. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga a nossa rede social na descrição do vídeo. Vereador entra com um projeto para processar a imprensa. Não é brincadeira não, é sério. O vereador Fernando Mendes, da Câmara Municipal de Campinas, do Partido Republicanos, obteve 6.539 votos na última eleição, entrou com um projeto de lei na Câmara Municipal de Campinas para processar a imprensa que chama a Ponte Preta de macaca. Ele só deve ter surtado, deve estar de brincadeira, não deve estar falando sério. A Ponte Preta foi fundada no dia 11 de agosto de 1900, portanto tem 123 anos. Há 123 anos, a Ponte Preta é chamada de macaca. E por quê? Porque é o clube mais popular, foi o clube mais popular de algum tempo do Brasil, hoje é de Campinas. Tinha muitos negros no seu time. Grande parte da torcida apaixonada era composta por negros. E os adversários chamavam a Ponte Preta de macaca. O tempo foi passando. Ao longo do tempo, a Ponte Preta adotou o nome de macaca. Inclusive, o mascote da Ponte Preta é uma macaca. Todo esse contexto simboliza a luta da Ponte Preta pela liberdade de igualdade no futebol. Exatamente por isso ela é chamada de macaca. O ponte pretano chama de macaca, a imprensa, isso há muitos anos. Agora vem um vereador que não deve ter muito o que fazer na Câmara e entra com um projeto para processar a imprensa, que chama a Ponte Preta de macaca. Então eu acho que primeiro ele tinha que conhecer a história. Será que ele lá em Campinas conhece a história da Ponte Preta? Eu não sei se ele torce para a Ponte Preta ou para o Guarani. Só que ele diz que isso é um crime de racismo que a imprensa comete. Olha só, depois que começou a aparecer movimento desse, movimento daquele, ativista daquele, e esses movimentos todos, começaram a aparecer essas coisas todas. São 123 anos de um clube de futebol, com vários títulos estaduais, vários títulos nacionais, a nível nacional, não título grande, mas título que vale o nível nacional. Um clube que revelou grandes nomes, como de Cá, Oscar, Carlos, goleiro que foi da seleção Polozzi, Manfrini, Nelsinho Batista, Luiz Fabiano, entre outros. Um clube que tem feito pelo futebol um trabalho excelente, que tem um estádio maravilhoso, que cabe 17 mil pessoas, sempre foi chamado de macaca. Então, quando a Ponte Preta entra em campo, entra uma macaca com um mascote. O mascote do clube é uma macaca. Esse termo foi usado por causa disso aí, porque a Ponte Preta foi o primeiro clube a lutar pela igualdade no futebol nacional. Aí vem um vereador, deixa eu pegar o nome dele aqui, seu Fernando Mendes, que sinceramente é surpreendente esse tipo de projeto. É surpreendente. Só poderia ser do Partido dos Republicanos. E entra com um projeto na Câmara para que a Justiça processe todo e qualquer jornalista que chame a Ponte Preta de macaca. Há quantos anos isso acontece? Por que só agora esse vereador entrou com esse projeto? Isso, na minha opinião, cheira a falta do que fazer. A falta de pauta. Não é o primeiro, não será o único, não será o último. Mas é um vereador desinformado. Porque se ele pegar a história da Ponte Preta toda, desde 1900 até agora, ele vai ver que a Ponte Preta é um clube que sempre lutou pela igualdade no futebol,
pelas classes minoritárias, pelos negros, enfim, pelos excluídos. A Ponte Preta foi o primeiro clube brasileiro a ter sócios negros. Até então não tinha. Era só o Vasco. O Vasco da Gama foi o primeiro clube a ter negros. A Ponte Preta foi o primeiro clube a ter uma quantidade de negros que lutavam pela igualdade. Então não tem por que esse projeto ridículo, esse projeto sem pé nem cabeça, para processar jornalista. Mano, quantos processos ele vai abrir? Por quê? Contando São Paulo, que tem milhares de jornalistas, no Brasil inteiro, ele vai ter que abrir muito processo. Ele vai ter que entrar com muita ação criminal contra jornalistas, porque o apelido de macaca não é pejorativo. O apelido de macaca é porque o mascote é a macaca. Ela se notabilizou no futebol brasileiro e até mundial como um macaca, assim como o Guarani, o bugre, por causa do índio. Todo mundo sabe a história do Guarani. Aqui no Rio, por exemplo, por que o Flamengo é urubu? Tem uma história. O coelho lá em Minas, o América, o galo, a raposa. Então, quer dizer, agora, por causa, ninguém sabe por que motivo, um vereadorzinho que ninguém conhece, desconhecido, um ilustre desconhecido, entra com um projeto para processar a imprensa. Olha, seu vereador, você vai ter que abrir muito processo, que é muita gente que chama a Ponte Preta de macaca. E o senhor vai se expor ao ridículo. Já está se expondo ao ridículo. O senhor vai incorrer num problema que o senhor vai arranjar dor de cabeça para o senhor mesmo. Eu não vejo nada de anormal nisso. Não vejo nada de anormal em chamar de macaco como o Guarani de bugre, o Flamengo de urubu, o Atlético de galo, Palmeiras de porco. Enfim, é discriminação? É racismo? Por que racismo? O senhor está confundindo. Racismo é uma coisa e apelido é outra. A própria torcida da Ponte Preta, a diretoria da Ponte Preta, os sócios, os mais antigos, a tem como a macaca. A gente, quando se dirige a Ponte Preta como uma macaca, é num sentido carinhoso e não num sentido pejorativo. Então o senhor tem que aprender a separar as coisas. O senhor precisa conhecer a história do futebol brasileiro, que o senhor não deve conhecer. Aliás, o senhor não deve ler. Porque não é possível que em pleno século XXI, no ano de 2024, a gente se depare com um projeto de lei para processar a imprensa toda que chamar a Ponte Preta de macaca. Não leva a mão não, mas, vereador, procura saber aí no seu bairro, onde o senhor mora aí em Campinas, o que o bairro precisa. Bata na porta do povo, procure o povo, para ver se eles estão precisando de alguma ajuda. Procure as instituições de caridade, os hospitais, os cárceres. Faça projetos sérios, porque esse projeto é uma palhaçada. Paz e bem.